Amém, graça e paz, galera, tudo bem? Não, está fraco demais. Tudo bem com vocês? Gente, que alegria de estar aqui reunido com vocês nessa noite. Então, primeira coisa que eu queria pedir para vocês, não se apeguem com a estrutura, não se apeguem com os microfones, não se apeguem com a gente estar de fone, porque é o nosso Connect Talks. Esse é o primeiro Connect Talks. Quem participou do último? Lembram do primeiro que a gente fez? A oportunidade de sentar em mesa, da gente perguntar, um ambiente saudável, onde a gente tem oportunidade de perguntar. Então, a gente começa hoje mais um Connect Talks. Esse é o nosso primeiro Connect Talks, o oficial. Muito feliz de fazer parte desse momento, de estar aqui com esse povo de Deus. E eu vou pedir para cada um deles se apresentar primeiro, mas antes, eu me chamo Jonatas, mais conhecido como John. Muitos me conheceram como Joe, mas o meu pedido é que chamem de John. Amém? Quem sabia dessa informação? Pense assim, gostaria que alguém me chamasse de tal forma. Você já verbalizou isso? Verbalize. Não é óbvio. Então eu me chamo John, tô aqui, hoje eu sou o host, eu vou estar aqui junto com essa mesa, esse povo de Deus, pra gente falar sobre o tema. Já eu digo pra vocês, tudo bem? Thiago, se apresenta pra gente. Claro. Boa noite, gente, paz. Como vocês já devem saber, eu sou o Thiago, sou casado com a Ingrid, essa mulher maravilhosa aqui. A gente é pai do Luquinhas, pais dos Luquinhas, né? E somos líderes de jovens aqui, além de algumas coisas que a gente tem de atribuição na igreja. Conforme a gente for falando, vocês vão entendendo mais. E aí, pessoal, tudo bem? Paz, eu sou a Ingrid, casada com esse varão de Deus aqui, pra glória do Senhor. Eita glória! Mãe do Luquinhas, e é um privilégio estar aqui com vocês e fazer parte de tudo isso. Aí, gente, vocês estão bem? Me chamo Giovanni, tô aqui na igreja há aproximadamente quase 6 anos já, que inclusive hoje faz aproximadamente um dia mais, né? Eu acho que um dia mais. Um dia mais. Que eu me batizei. Inclusive, me batizei junto com o John. Faz exatos 5 anos. Por que eu falo aproximadamente exato? Porque a gente se batizou no dia 29 de fevereiro. Então, ontem não foi, hoje também não é, mas é. Então, é aproximadamente 5 anos, entendeu? Aproximadamente. Eu tô na igreja há 6 anos, aproximadamente, aqui na Calvário. Não era de outra igreja, me converti na Calvário, comecei a frequentar aqui estou até hoje. Ajuda o pessoal ali na parte da mídia, de iluminação. Então, é isso, gente. É um pouquinho sobre o Giovanni aí, tá bom? Pra quem não conhece muito. Que legal. Todo mundo já conhecia o Giovanni aqui? Não. Todos? Não, acho que alguns não, né? Que legal. Gente, também gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente vê alguns rostinhos diferentes, vocês são bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder ter a oportunidade de sentar à mesa com vocês, literalmente. E hoje nós vamos iniciar o nosso Connect Talks e o tema é... Quem viu a imagem? Fé pra quê? Vocês olharam essa frase e falaram assim, meu, por que esse tema? Né? Como que casa o tema de fé com aquilo que a gente está vivendo e fazendo hoje, se movendo como, não só como jovens, mas como jovens que fazem parte de uma igreja? Porque a igreja está falando sobre fé, o quanto isso é importante. Fé pra quê? Então esse tema é para despertar a gente sobre um tema que faz muito sentido para o momento que a gente está vivendo e faz muito sentido para o que o Senhor está nos chamando para viver. Então quando nós falamos sobre fé para quê, a gente também tem que conectar com o Unity. Quem estava aqui no Unity? Levanta a mãozinha para eu ver. Ih, essa mão tá baixinha demais. Quem estava aqui no Unity? Aê! No Unity, um dos pilares que a gente falou, Paulo olha para Timóteo e fala para ele se tornar um padrão, para ele não ninguém... Qual que é a palavra? Ninguém despreze a tua mocidade. Antes, torna-te padrão, e o primeiro pilar que Paulo traz para Timóteo é que ele deveria se tornar um padrão na fé. Então, nós trabalhamos isso no Unity, trazer isso agora é importante, porque falamos, nossa, vamos nos tornar padrão. Agora se virem. Não, de forma nenhuma. A gente precisa trabalhar esse tema, falar sobre esse tema e principalmente viver esse tema. Precisamos viver fé. E fé é importante. Mas, quando eu falo sobre fé, o que é fé? Já pararam para pensar sobre isso? E hoje o objetivo aqui é a gente ter um bate-papo para falar mais sobre fé, o porquê eu preciso, o que é, para quando, onde, quem, isso é muito importante. E para falar sobre fé, gostaria de fazer uma pergunta inicial aqui para o Giovanni. Giovanni, você é um cara que gosta de falar muito sobre fé, quem caminha próximo do Giovanni já ouviu ele falar sobre fé. Se você caminha próximo do Giovanni e não ouviu falar sobre fé, provavelmente você não caminha próximo do Giovanni. Essa é uma palavra que quem caminha com ele ouve bastante. Então hoje o Giovanni é o nosso convidado
para falar também sobre fé, esse tema que o Senhor tem colocado no coração dele, que ele tem se aprofundado na palavra. Nós vamos falar um pouco mais. Giovanni, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui antes da gente começar o Connect Talk. Durante a semana a gente compartilhou na caixinha lá do Instagram, a gente abriu algumas perguntas no grupo, mandaram perguntas no privado pra gente, a gente vai caminhar em cima dessas perguntas. Giovanni, a partir da sua perspectiva bíblica, da sua concepção hoje, o que é fé? Amém. Conectando com o texto do que a gente viu no Unity, a gente entende que a Bíblia, acredita também que a Bíblia não está repleta de coincidência. Deve ter um motivo do porquê fé é o primeiro ali. Porque a gente acredita que fé está muito relacionada ao início. Na minha concepção, fé está muito relacionada ao pilar principal daquilo que nós dizemos acreditar. E para a gente entender o que é fé, a gente primeiro tem que levar isso na etimologia da palavra. E fé, ela tem algumas etimologias. Quando a gente vem para o Antigo Testamento, em hebraico, fé está relacionado a emuná. Emuná. Então, quando a gente vai lá em Abacuque 2,4, eu vou ler para vocês aqui, ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Esse fé vem de emuná. E em hebraico, é até interessante falar sobre isso, eles não tinham algumas palavras que representam algo sentimental, sabe? Para eles, todas as palavras tinham uma aplicação física, uma aplicação palpável, todas as palavras. E emuná é muito semelhante a isso. Então, para contextualizar, o que é emuná? Vamos trazer um exemplo aqui. Imagina que você está no meio do oceano. Alguém te jogou lá no meio do oceano. Você está no meio do mar, que nem essa mesa azul aqui. Está no meinho lá. Aí você começa a coincidiu nadar. da mesa ser totalmente azul. Foi intencional. Você começa a nadar, você olha para um lado, não vê terra. Aí você olha para o outro, não vê terra. Aí você olha para o céu, você vê uns passarinhos voando para lá, você fala, então é para lá que eu vou nadar. Começa a nadar. Nadar. Só que você tá perdendo as forças. Você não tem mais força, você tá cansado, você tenta e não vê terra. Você fala, acabou, não tenho mais esperança. Só que nesse segundinho, passa uma madeira aqui, ó. Um galho de árvore na frente de você. Você vai pegar esse galho de árvore como se fosse a coisa mais preciosa do mundo pra você. Porque você tá se afogando, você agarra nele. Esse firmamento, essa certeza, essa fidelidade, essa confiança naquele negócio que você tá segurando, isso é emuná pra eles. Então, emuná, quando a gente lê esse versículo de Abacuque 2,4, quando fala o justo viverá pela fé, o justo viverá por emuná, significa isso. O justo viverá nesse firmamento, nessa confiança daquilo que Deus está provendo. Aí, beleza, a gente entendeu o que vem no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala? Aí a gente tem mais duas etimologias, do grego e do latim. Quando a gente vê no grego, ele vem de pistia, que vem de noção de acreditar. Já do latim vem de fides, relacionado à fidelidade. Ótimo, a gente entendeu isso, mas para que serve isso? Meu Deus, dá uma sopa de letrinha aqui, né? Então a gente volta para a Bíblia de novo. Vamos lá em Hebreus 11:1 para ver o que ele diz. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Olha que interessante. É a certeza de algo que eu espero e uma convicção daquilo que eu não vejo. Então, fé não está relacionado em eu ver. Fé não está relacionada ao sentir. Fé está relacionada a uma plena convicção que mesmo eu não vendo, mesmo eu não enxergando, mesmo às vezes eu não sentindo, eu sei que ela está. Porque eu creio, porque eu tenho plena convicção disso. Então acho que isso é um pouco do que é fé, né? Que legal, Gê. É bom ouvir fé a partir dessa perspectiva. Vani, ele gosta muito de um versículo, que é de Hebreus, né, Geo? Esse texto, ele meio que dita como o Giovanni vive. O Giovanni, quando eu olho pro Giovanni, eu sempre lembro desse texto. E eu queria deixar um adendo aqui, que é interessante que nós possamos olhar um para os outros e conseguir ver uma mensagem que a pessoa passa. Eu sei que hoje o tema principal é sobre fé, mas eu não queria deixar a oportunidade de dizer as pessoas que passam pela sua vida, o que elas têm visto através de você? O que as pessoas lembram a respeito de você quando elas convivem contigo? O John começou falando sobre como a convivência com o Giovanni vai te apontar para um lugar de fé. Por quê? Porque ele ama esse assunto. Às vezes é até meio chato. Nossa, é verdade, gente. Quem caminha com ele chato, sabe. gente, Ele já é chato. Aí qualquer coisa que ele fala fica... É brincadeira. Já. Mas o que eu quero destacar nisso? Uma reflexão sobre si mesmo. O que é que as pessoas pensam sobre você quando convivem contigo? Qual é a mensagem estampada no seu rosto? Quando, em outras oportunidades, nos outros Connect Talks, você vai ser convidado por qual tema para participar aqui com a gente?
pelo tema que fala sobre o amor ao Senhor, o coração em chamas. E eu vou concluir esse pensamento, só para a gente não estender muito e voltar para o tema principal, mas nós precisamos ter 1, 2, 3, 4, que sejamos multifuncionais e tenhamos muitos assuntos que quando as pessoas olham para a gente, elas conseguem reconhecer a respeito de Deus. Mas só para a gente voltar então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um texto que fundamenta tudo que nós vamos falar a respeito da fé. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que é a fé? Essa foi a pergunta que foi levantada até agora. E é um cuidado que eu vou pedir para todo mundo que está aqui participando, e vou pedir para vocês, quando vocês estiverem também falando aqui, nós não gostamos de cravar coisas. Absoluto. O absoluto. Não, porque fé é assim. Exatamente. Eita, é assim. Aí passa 3 anos, você olha para o que você falava antes e fala, tem mais coisa. Talvez hoje a visão que nós conseguimos ter a respeito do Evangelho nos permite ver a fé dessa forma. Nos permite ver e entender que é desse jeito. Mas conforme os anos vão passando, tem coisas que você vai percebendo que vai sendo mais complexo. A visão que a gente tinha anos atrás não era total, não era plena. Ela não continha a plenitude daquela verdade. E aí por que esse texto de Hebreus capítulo 1? Porque aqui tem uma afirmação absoluta. Por quê? Porque não vem de um entendimento do Tiago, do Jonas, da Ingrid ou do Giovanni. Vem um entendimento da palavra de Deus a respeito do que é a fé. E o que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se eu continuar vai virar uma pregação, então eu vou segurar um pouquinho, tá bom? Nossa, por favor. Tio, vou entrar aqui. Quando a gente fala sobre esse tema de fé, é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir ministrando, é a Ingrid. Ela olha pra palavra numa sede assim, e está escrito, isso pra mim é uma verdade. Não, isso aqui tá escrito. E eu falo, caramba, que fé essa menina tem pra olhar a Bíblia, ler e falar assim, isso aqui pra mim é uma verdade. Então, Ingrid, eu queria muito conectar nesse tema. O Thiago já falou sobre fé, o Giovanni falou sobre fé. E um ponto é assim, o porquê eu preciso de fé pros dias de hoje? O quanto essa fé é importante para eu poder caminhar. Eu entendi que ela é uma esperança, entendi que ela é uma certeza daquilo que eu tô esperando, mas o porquê que eu preciso? Por que eu preciso de fé? É uma pergunta muito boa. Como a gente acabou de falar, a fé é uma plena convicção. E uma das coisas que são cruciais para todo cristão é ter fé em Cristo Jesus. E a palavra vai dizer em Efésios capítulo 2 que a fé é um dom de Deus. Então a nossa fé para crermos em Cristo Jesus provém de Deus Pai. Às vezes a gente tem um desvaneio, assim, um devaneio, que a gente acredita que eu aceitei Cristo, eu me cheguei a Cristo, eu fui despertada, eu criei. Mas todas as coisas que nos levam a Jesus Cristo estão interligadas com Deus Pai. Até mesmo o entendimento que é dado aos discípulos, lá em Lucas capítulo 24, que vai dizer, e abriu-lhes o entendimento para compreender que Cristo morreu, ressuscitou, e que através disso é anunciado o arrependimento, é da mesma forma que Deus permite sobre as nossas vidas. Então, a nossa fé que nós temos e que é crucial é crermos em Cristo Jesus. Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se Deus não nos permitir crer, Deus não abrir o nosso entendimento, o Espírito Santo não ministrar os nossos corações, convencendo de todo pecado, justiça e juízo, e nos levando para este lugar de fé, que é o dom de Deus para crer, e por isso pela graça somos salvos, e não pelas nossas obras, e não pelo nosso currículo, nossas competências, nós estamos de uma vida distante de Deus. Então a fé que é crucial e importante para a nossa vida, primeiramente, é a fé em Cristo Jesus. Isso vai desencadear uma vida de fé nos feitos de Deus. A fé, além dela ser essa firme convicção, ela não nasce do simples fato de eu declarar, eu acredito. A fé, ela vem de um conhecimento de Deus. Se a fé é uma plena convicção, ela é uma confiança. E eu não confio em alguém que eu não conheço. Então não adianta nós clamarmos por fé se nós não estivermos dispostos a buscar o dom de Deus. Uau. Se nós não estivermos dispostos a buscar a fé que vem de Deus. E isso está literalmente no conhecimento do santo. Esse gatilho que você trouxe sobre a fé ser um dom que vem da parte de Deus
Gosto muito de ouvir o Thiago ministrando sobre o tema graça, sobre esse favor imerecido que eu recebi. Se a fé é um dom que vem da parte de Deus, a fé é algo que eu não consigo sozinho, é um dom de Deus, eu consigo relacionar a fé com graça? Tia, você consegue trabalhar um pouco esse tema pra gente? Acho que eu preciso entender sobre como tá relacionado a fé, que é um dom, mas se eu não busco a Deus, se eu não me relaciono com Deus, se eu não conheço a Deus, Deus vai me dar esse dom pra quê? Então acho que existe uma relação de fé e graça. Você pode falar mais pra gente? Pô, isso é bem bacana, que tem um texto que responde exatamente isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Efésios capítulo 2, no verso 8 diz assim, ó. E aí vamos tentar ler esse texto, porque nós somos viciados nesse texto. Eu queria tentar ler não na perspectiva da graça, mas na perspectiva da fé. Porque pela graça sois salvos. A gente consegue completar esse texto com facilidade. E eu vou dar continuidade na leitura. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, em cima desse questionamento do John, uma das coisas que para mim fica clara a respeito desse texto é que a graça do Senhor é o que nos possibilita alcançar a salvação. Mas o que nos coloca nesse lugar da graça, de ser alcançado pela graça de Deus, é a fé em Cristo Jesus. Então, vamos lá organizar melhor essa estrutura de pensamento. Quando eu não tenho fé no Senhor Jesus Cristo e não confesso como Senhor da minha vida, eu não estou apto para receber a sua graça. Tiago quer dizer que então a graça de Deus não é eficaz? Pelo contrário, mas tem um coração que precisa crer em Jesus para que ele possa receber o benefício que o Senhor entregou para nós lá na cruz. Faz sentido, John? Faz sentido. Ti, eu acho que um ponto bem importante sobre falar sobre fé, então significa que eu preciso de fé para ser salvo. Parece um tema essencial, mas se a fé é algo que eu recebo de Deus, a graça também é algo que eu recebo da parte de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um texto em Hebreus que fala isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E convém que aqueles que se aproximem de Deus se acheguem com fé, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Se não me engano, tem um texto em Hebreus. 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Legal. Ou seja, mais uma vez, a fé, e eu lembro, e agora eu vou dar uma carteirada teológica, hein? Eita, olha isso. Pega. Quando eu estava fazendo seminário, a primeira matéria após introdução dos temas era espiritualidade saudável. E aí eu falei, nossa, tema meio diferente, né? Não era isso que eu esperava. E quando eu entrava na espiritualidade saudável, um dos textos que trouxe o início nessa matéria é, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então ele começou trazendo a fé como centralidade da espiritualidade saudável. A gente até falou no início, por que a gente trouxe esse tema como ponto de partida, o kick-off? Por quê? Porque se a gente não tem fé, as outras matérias que nós vamos trabalhar nos próximos meses, que a gente vai tratar como temporadas, vão ser matérias que não são acessíveis. Por quê? Porque eu preciso ter fé em Jesus Cristo para que eu possa me achegar a Ele de uma forma que a graça dele alcance o meu coração, me transforme e assim eu possa exercer aquilo que convém aos homens que nasceram de novo. Beleza? Beleza, faz sentido. Tem até um ponto para complementar. Todos esses versículos que a gente citou, tem a palavra crer. Crer. Romanos 10:9 fala sobre isso. João 3,16, todo aquele que nele crer. E crer também é relacionado à fé, tá, gente? Crer, a origem, trazendo etimologia de novo, aquele cara chato que traz etimologia, a origem da etimologia da palavra crer vem de pisteuo. Lembra que eu falei de fé, que é pistia? Pisteuo, pistia, vem da mesma base. Então, se eu não tenho fé, é difícil você alcançar a salvação. Como que eu vou agradar a Deus se eu não creio? Como que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé que Ele existe? Como que eu vou me relacionar com o Senhor se eu não creio que Ele existe? Então, a gente tem que entender que fé, que nem o Tio comentou, é um dos pilares fundamentais. Eu gosto de trazer sempre analogias. Imagina que assim, ó, você tem dois pilares aqui firmes, construídos bem fundos, e aqui em cima você está construindo o resto. Aqui é oração, leitura da palavra, todas as tarefas que você tem que cumprir com Deus. Agora aqui embaixo é fé. Se sua fé não é firme, se sua fé não é verdadeira, se sua fé não é firmada, existe uma grande possibilidade de o que está em cima também não ser. Então, se você não crer verdadeiramente, se você não tem uma fé verdadeira ao Senhor, o quão suscetível você é para as coisas que estão fora disso. O quão vulnerável você é para aquilo que não está afirmado na palavra, sabe? Apenas esse complemento. Entendi. Só para falar aqui rapidinho, a importância do que o Giovanni trouxe.
é a respeito assim, a minha fé em Cristo Jesus, ela não está estagnada, parada no ato de que Jesus morreu por mim na cruz e ressuscitou. A fé que nós temos da parte de Deus, ela não só visa aquilo que foi efetuado há mais de 2000 anos atrás, mas a nossa fé ela está pautada na morte e ressurreição de Cristo e na sua volta. E é essa fé que determina como nós seguimos as nossas vidas, e é essa fé que nos condiciona a termos uma vida em santidade a Deus. Então, quando nós falamos de fé, ela não vai abranger somente em crer em Cristo Jesus e na sua obra salvadora, na cruz, na morte, na sua ressurreição até o terceiro dia. Mas ela vai nos guiar ao ponto de que todas as nossas ações sejam a respeito de tudo aquilo que Cristo fez na eternidade. E isso inclui a sua volta e a nossa morada eterna com Ele. Que legal. Aí, vamos aproveitar esse assunto que eu acho que está interessante, né? Legal. E, por exemplo, a gente está no versículo 6 lá de Hebreus 11. De fato, sem fé. Aí tem duas palavras-chave aqui. De fato, sem fé. Então, fé é a primeira palavra-chave. E a segunda palavra-chave é... Cadê? Deus, que se aproxime de Deus, creia. Então, fé e creia. As duas coisas tratando de coisas muito próximas. E o que eu queria levantar quando a gente chegou na igreja, pelo menos eu e a Ingrid, a gente chegou junto praticamente, uma das coisas que parecia ter forma de fé, vamos dizer assim, era ser muito intenso. Então, fé estava associado a modelo de culto. Fé estava associado a modelo de oração. Fé estava associado a como nós nos vestíamos. A fé estava associada a muitas coisas que eram mais externas do que internas. Então, esse texto ele traz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, é inviável. Não tem maneira nenhuma. E a segunda parte é... Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E aí eu vou levantar um questionamento também. Quantas coisas... E aí vocês falam um pouco. Deixa o John responder uma também, né? Tá muito fácil a vida dele. Mas, John, qual foi as coisas que quando você chegou na igreja, você teve que fazer, mas sem nem perceber que você não estava, primeiro, crendo em Deus para fazer aquilo, e, segundo, o objetivo não era agradar a Deus? Quais são as coisas que a sua fé no começo foi moldada por isso, sem que você percebesse, e não se tratava de uma fé que para com Deus, mas uma fé no que os homens falavam? Quando eu cheguei na igreja, eu fui muito desafiado, porque um pilar assim que eu tenho pra mim é que Deus me chamou pra andar por fé. Porque eu não sou de ver anjo, não sou de ver milagre acontecer, não sou, quero muito. Tô orando pro Senhor me dar esse tipo de fé, por isso que eu tô andando com o Giovanni. Eu quero andar mais com o Giovanni e falar assim, Senhor, me faz ver braço crescer, eu quero ver manca, a perna crescendo, eu quero ver morto ressuscitar. Eu quero ver isso. E quando eu cheguei na igreja, eu fui muito desafiado porque eu entendi, através do Espírito, de que a fé que o Senhor me chamou pra ter era uma fé nele. Não era uma fé de ver as coisas se movendo, de ver o ambiente se movendo. Então, quando eu via o pastor chegar pra ministrar, eu falava assim, eu quero ter fé pra pregar pra essa galera. Eu vi o Thiago chegando pra organizar o culto, eu falei, eu quero ter fé pra fazer café, gente. Eu preciso de fé no meu dia a dia. Em Hebreus não. Abacuque fala que o justo viverá pela fé. Então, o justo vive pela fé. Então, eu preciso de fé, uma fé diária para viver constantemente. E essa era a minha oração a Jesus, assim, Senhor, eu quero fé para esperar, para te aguardar, para te esperar, mas me dá fé para viver hoje. Me dá fé para ir para a igreja hoje. Gente, quantas vezes foi necessário? Eu tinha muitos convites no mesmo dia. Eu cheguei na igreja, eu era professor de dança, olha que aleatório. Eu era professor de dança, de fit dance. Bem aleatório, né? Muito aleatório. E vou trazer algo simples, um exemplo simples, mas normalmente todo dia de culto também era dia de dança. E eu fui muito confrontado, porque eu falei assim, eu preciso igreja ou academia? E aí, o que você escolheria? É uma decisão muito importante que precisa partir de uma convicção, de uma clareza, de que a decisão que você vai tomar está relacionada em quem você crê e em quem você tem fé. E aí eu entendi que eu precisava de Jesus, eu precisava da igreja. E eu digo a igreja, o ambiente onde eu era recepcionado por pessoas que também tinham fé nesse mesmo Deus, que me proporcionavam ver a vida delas a partir da fé. Então, era fé pra estar lá toda quinta, era fé pra estar lá todo sábado, era fé pra estar lá de manhã, era fé pra estar lá de noite, era fé pra acordar 6 horas da manhã pra fazer oração juntos, né? Que a gente fazia lá na igrejinha. E eu vi o cuidado de Deus comigo, de me chamando assim, venha viver por fé comigo diariamente. O justo vive pela fé. Morrer por Jesus é incrível, mas viver por Ele... Cara, isso é o que mais me pegou até hoje. Eu quero morrer por Jesus, mas viver por Ele também é pra glória dele.
Vou conectar isso com o nosso tema. Fé para quê? Fé para viver para Jesus. Então, coisa que a gente já acabou estabelecendo aqui no bate-papo até agora. Bom, a fé, é necessário que nós tenhamos fé para que nós venhamos agradar a Deus. Então, qual é a preocupação que nós deveríamos ter? Poxa, eu sou um jovem, eu tenho 18 anos. Alguns de vocês têm 18 anos. Alguns aqui têm 20, até 25. Alguns têm até 35. Eu estou tentando encontrar algumas faixas, tá bom? Qual que deveria ser o nosso objetivo? Para que nós deveríamos exercitar e exercer a nossa fé? Para agradar ao nosso Deus. Nossa fé, ela não é para criar. A nossa fé não é para sair passando sinais. A nossa fé, e aí me desculpa se isso às vezes até ofende a forma como você busca o Senhor, mas a nossa fé não é para ter visões. A nossa fé não é para ver anjos. O John mesmo falou que nunca viu um anjo. Eu queria ver. Alguém já viu aí? Compartilha com a gente como é que é. Sou doido pra ver um. Mas não é para isso, John. Aí você que me complica. É verdade. Pega eu, Jesus. A nossa Confronta. fé é para que a gente venha ter um estilo de vida que busque, que queira glorificar ao Senhor, agradar ao Senhor. Então, cuidado ao pensar em fé e não associar com algo místico. A fé é para que nós possamos ser capazes de crer. E o John mais uma vez ressaltou como a Ingrid, ela acredita naqueles versículos que ela lê. É para que a gente chegue nesse lugar de crer nos versículos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E quando eu creio na palavra de Deus, ela encontra o meu coração e eu vivo ela que acontece, eu agrado a Deus. Amém? Amém. Eu acho que uma conexão aqui muito importante é como que eu posso usar a fé, e eu gostaria muito que a Ingrid trouxesse esse pilar pra gente, como que eu posso usar a fé hoje? O quanto a fé é importante hoje pra mim? Eu entendi que a fé é um dom de Deus, é um pilar importante, eu entendi que isso eu recebo de Deus, mas como que a fé, Ingrid, pode mudar o meu hoje? Hoje, se eu fizer força, assim, nossa, eu creio que Deus vai mudar as coisas. E se Deus não mudar, que fé é essa que pode me mover hoje? Eu vou dar duas perspectivas. Primeiro, Chique, hein? Você viu duas perspectivas, com licença. existe uma coisa chamada crença. A crença, ela forma os nossos valores, ela forma os nossos princípios. Eu me movo por aquilo porque eu tenho uma crença através daquilo. Então, tópico básico. No meu trabalho, se eu desempenhar bem, se eu performar um pouquinho melhor e eu tiver um feedback ali, eu sei que a promoção vai vir. Isso é uma crença. Eu preciso estudar porque eu quero chegar a ser um doutor, porque eu quero ser o cara do TI, eu quero ser o cara do marketing, então eu preciso estudar. Isso é uma crença. A minha crença é que se eu estudo, eu chego em algum lugar. Se eu tenho a prática, e a prática em excelência, em esforço, em dedicação, eu vou chegar lá. A crença, ela tem o poder de moldar os nossos valores e moldar a nossa conduta. Então, ela faz com que a palavrinha disciplina aconteça nas nossas vidas para que objetivos sejam alcançados. Eu tenho uma dúvida sobre. Então, o que você está me dizendo é que eu preciso de fé para me mover. Eu já vi muitas pessoas falar sobre fé de assim, Deus está me trazendo uma palavra para você, espera. Que fé é essa que me faz esperar, mas ao mesmo tempo é a mesma fé que me chama para avançar? Eu creio que a promoção vai chegar, mas eu não estudo, eu não me movo, não me capacito, aí o outro é promovido e eu falo que é um levante do inimigo. Não faz sentido. Então, é o inimigo. como que... O inimigo sou eu mesmo. Esse cara... Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, eu preciso de fé para me mover, né? Então, acho que, até para conectar aqui, existe um conceito sobre Paulo e Tiago que traz uma questão sobre as obras, de que, assim, com as minhas obras eu consigo mostrar a minha fé. Então, através daquilo que eu faço, eu consigo mostrar a minha fé em quem eu acredito, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, se você puder falar um pouco mais sobre como que as minhas obras apontam para a minha fé hoje. Dentro desse assunto ainda, dentro de crença, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, principalmente uma fé que às vezes a gente negligencia muito e que muitas das vezes nos faz vacilar na vida cotidiana. A fé que eu não tenho que Deus está me vendo a todo tempo. Uau. Se eu não tenho fé que Deus, ele é onisciente, que Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe de todas as coisas e onipresente, que está em todos os Cadê lugares. o pessoal do Vinde a Mim, módulo 1 aí? Se eu não compreendo que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, logo eu descarto que tudo quanto eu faço, Deus está me assistindo. E aí eu passo por uma percepção de que Deus só sabe o que eu conto. E que é uma opção muito errada diante de Dá Deus. pra comprar essa história facinho, né? Deus só sabe o que eu conto. Olha isso. Dá.
Porque às vezes a gente se achega diante de Deus e Provérbios ele vai dizer que aquele que confessa os seus pecados e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que oculta, ele é condenado. Por quê? O Senhor Deus ele sabe de todas as coisas, mas nós precisamos nos mover em fé. De que? De forma? Nós hoje temos acesso ao trono da graça do Senhor. E nós podemos nos achegar e alcançar misericórdia diante de Deus. O meu cotidiano ele é afetado pela minha fé em Cristo Jesus a partir do momento que eu entendo a quem estou servindo. Eu entendo a quem me salvou. E dessa forma eu já não vivo mais da mesma maneira. A minha fé ela não é somente uma fé aqui, racional. Ela é uma fé tão poderosa que ela me transforma o modo que eu vejo as coisas, que eu entendo as coisas. Então eu recebo da parte de Deus a percepção de que Deus está comigo em todo o tempo. E foi esse Deus que me salvou, e Ele não somente me salvou na cruz do Calvário, mas Ele me restaura. E Ele me regenera em toda a minha vida terrena, para que eu possa, no grande dia, estar com Ele e ser transformada. Então, a nossa fé aqui no cotidiano, ela é importante. E como que eu me movo nisso? Nas pequenas coisas. Às vezes eu não tenho um flerte com a mentira 100%, mas eu tenho um flerte com a omissão. Às vezes eu não tenho um flerte totalmente com a murmuração, mas vira e mexe eu espero a oportunidade de alguém falar pra mim concordar, pra alguém resmungar e eu concordar. Meu Deus. Então são nas pequenas coisas que eu entendo, o Senhor Deus está me vendo a todo tempo e Ele me manda ser grato, dai graças em todo tempo. Olha O Senhor Deus me vê e eu percebo que a minha conduta deve ser diferente. Principalmente nos momentos em que eu estou sozinho. Porque na frente dos outros a gente tem a capacidade de falar, os outros me veem. Mas a gente precisa dar concepção de que o Senhor Deus me vê em todo o tempo. Principalmente nos momentos em que eu estou sozinho. E olha que interessante, porque o mover da fé, o desafio da fé não está no espiritual. Não está num ver anjo, ver demônio. Está no dia a dia. Está no ordinal. O mover da fé que te faz levantar da cama cedo. O mover da fé que faz você conviver com todo mundo que tá aqui. Gente, precisa de muita fé pra isso, não é? E é o desafiador, É o desafiador. né? E aí eu acho que só um ponto que a gente pode trazer é que talvez a forma como a gente vê a espiritualidade que é o problema. Porque a fé é espiritual. Então a gente só tem que tomar cuidado também que, por exemplo, ser espiritual, ser um homem ou uma mulher espiritual, não é quando a gente fala em línguas um dia inteiro. É legal, fala em línguas, mas não é quando a gente vê milagres acontecendo. Glória a Deus quando isso acontece. Mas a espiritualidade saudável está quando no dia a dia eu consigo dobrar minhas roupas, arrumar minha cama, ter fé suficiente para fazer o meu melhor no meu trabalho, entendendo que tudo que eu faço é para o Senhor. Posso compartilhar uma história prática aqui? A minha irmã lavava minhas roupas nos 2 primeiros anos de igreja que eu estava aqui com vocês. Chegou um dia assim que eu falei, caramba, Aí gente, você isso aqui quebra, então. tá errado. Não, eu olhei assim e falei, gente, isso tá errado, não tô vivendo fé, não. Preciso de muita fé e pra olhar pra minha irmã e falar assim, me perdoa, eu errei muito com você. Me perdoa porque a minha fé não me levou pro meu prático, sabe? Eu precisei de muita fé pra ter que ir lá na quitandinha comprar a caixinha de roupa, né, que é o cesto de roupa. Muita fé pra ir na quitanda comprar o sabão em pó e o amaciante. Muita fé pra ir lá comprar minha máquina de lavar. E hoje, graças a Deus, lava minhas roupas, eu me viro sozinho. No bom sentido de que, assim, eu preciso de muita fé pra tomar essas decisões, porque é muito confortável os lugares que a gente vive. É muito confortável a minha mãe lavar minha roupa. É muito confortável a minha mãe dobrar a minha cama quando eu acordo. Mas eu preciso de muita fé pra falar assim, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer isso aqui. E isso tá relacionado com o que eu creio, que a Ingrid falou de crença, e a minha crença vai mudar a minha forma de enxergar, e a minha forma de fazer tá relacionado com o que eu enxergo e com o que eu creio. Muito bom. Isso é muito, muito, muito bom. E olha que interessante, por mais que fé seja algo espiritual, ela se manifesta através de ações. Ela se manifesta através do John ter essa consciência e falar, opa, eu preciso me mover em algo, eu preciso fazer algo. Então fé é algo espiritual, mas ela se manifesta fisicamente por meio de atitudes, mudança de mente, mudanças de rotinas. Aí eu acho que entra o que o Joe comentou lá em Tiago, que ele vai falar a respeito da fé. E a fé sem obras, ela é morta. Só que eu não manifesto eu manifesto a minha fé através das obras. E aí ele vai dar um discurso bem prático. Se eu vejo um irmão passando necessidade, eu falo, vai-te em paz, que Deus te abençoe. Eu não pratico a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, ela faz a manifestação natural. Então, eu entendo que eu creio em Cristo Jesus e eu sou uma resposta para aquela situação. E nós somos uma resposta no nosso cotidiano, seja num lavar de louça, seja num ir
para minha mãe no mercado, seja olhar tal coisa, seja dobrar. Por quê? Porque aquilo vai manifestar o meu interesse de ser um exemplo, o meu interesse de sair da minha zona de conforto e me mover na fé que está em Cristo Jesus, aquele que é excelente em todas as coisas. Um texto que adoça mais ainda esse tema é lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7, que diz assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí eu vou trazer mais um dos temas que a gente foi falando aqui, que é: nós pecamos porque nos falta fé em Deus. Como assim? Todo pecado nosso tem na sua essência um tanto quanto falta de fé no Senhor. Porque todas as vezes que nós esquecemos que o Senhor está conosco em todos os instantes, momentos, temporadas, nós vamos fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas enquanto a nossa consciência tem a convicção que o Senhor está lá, nós não temos paz para pecar. Então, um exemplo que vai ajudar a gente a entender isso melhor é: ninguém aqui cometeria um pecado na frente do pastor. Dentro da igreja, todo mundo é uma bênção, certo? Dificilmente acontece algum escândalo dentro de casa com os pais que são cristãos, a família toda cristã. Dificilmente acontece um escândalo dentro da igreja. Tiago, lógico que acontece, vocês estão me entendendo. Mas os nossos grandes pecados, eles estão sendo cometidos quando nós estamos sozinhos. Porque quando nós estamos sozinhos, na nossa consciência, nós achamos que ninguém está vendo. No final, o que nós estamos revelando é que nos falta fé para entender e acreditar que Deus está conosco em todos os instantes. Então, voltando para esse texto, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Geu, comenta aí algo que você faz pela fé, mesmo sem entender, mesmo sem ver, às vezes não tem sentido, mas você se submete. Eu acho que os maiores desafios que eu tenho de fé, e acho que é o caminho que está levando essa conversa, é: fé está no espiritual, perfeito. Mas o maior desafio da fé está no seu dia a dia. Está no fato de você ir para a escola e mesmo quando você é desafiado, mesmo quando você é tentado, você entender que Deus está com você e, opa, peraí, eu tenho fé que Ele está aqui. Agora comigo, os meus maiores desafios, compartilhando aqui, está no meu serviço. Por mais que em alguns momentos eu encontre os desafios com algumas pessoas lá, eu percebo que, eu estou fazendo isso, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? O Senhor está aqui comigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Como que eu vou reagir? Será que eu vou reagir de maneira enérgica aqui? Se o Senhor estivesse aqui, se o pastor estivesse do meu lado, eu ia agir dessa forma? Agora, se eu tenho a plena consciência de que o Senhor está aqui, como que eu posso agir assim? Como que eu posso mudar o meu comportamento? Então, os meus maiores desafios, Chico, respondendo a sua pergunta, tá principalmente no meu serviço. Onde a gente é desafiado, até mesmo no trânsito. Até compartilhando, o John já Meu Deus, pega Jesus. Um dos meus principais desafios, além do serviço, é no trânsito. Gente, eu me estresso. Tem muito motorista que é folgar demais. Não dá, gente. Aí eu começo a falar, peraí, não pode. É fé. Obedecer. É fé pra não acelerar. Não vou é acelerar. Fé pra não reagir. Ou como eu preciso de fé. Tem um texto que endossa isso, o Salmo 139, a partir do verso 7. O salmista Davi diz assim: para onde eu me ausentaria do teu espírito? Para onde eu fugiria da sua face? Se eu for aos céus, lá ele está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali ele está também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá a sua mão há de me guiar e a sua destra me susterá. O que está dizendo? Que do nascer ao pôr do sol, nós estamos diante da presença de Deus. O Senhor está aqui. E eu posso dizer isso através desse texto, porque não tem um lugar sequer que eu possa ir onde a presença de Deus não está. E aí conecta muito com o que o Thiago falou, que os nossos pecados são falta de fé. Falta de fé na presença de Deus, falta de fé na onisciência de Deus, de que Ele sabe daquilo, de que Ele está consciente daquilo. Então quando nós falamos de uma fé genuína, de uma fé que agrada a Deus, é uma fé que vai me mover hoje, é uma fé que vai me fazer dizer não pro pecado hoje, é uma fé que vai me fazer perdoar hoje, uma fé que vai me fazer pagar as minhas dívidas sabendo que eu tenho dinheiro hoje. Então, falando sobre a fé de hoje, como que eu posso aumentar a minha fé? Não sei vocês, porque ouvindo isso aqui eu tô falando, Senhor, minha fé é tão pequena. Eu preciso de fé para viver de verdade a palavra de Deus. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Eu vou ler um texto que em um momento os discípulos fazem esse mesmo questionamento. E aí a Ingrid decorre sobre o assunto. Só encontrar o texto, peraí. Lucas 17. 17. Acredito que seja lá. Mas aqui, achei. Lá em Lucas 17, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti
e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Mais uma vez, Jesus, ele é muito homem de Deus. Ter fé para isso. Desafiante. E aí conclui o texto assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, em cima disso que o John tá trazendo pra gente, Ingrid, comenta um pouco sobre essa necessidade de ter a fé crescente no dia a dia. A necessidade é que a fé também é um ponto de submissão e entendimento da autoridade de Deus. A gente vai ler na oração lá do Pai Nosso que os nossos pecados são perdoados diante de Deus, à medida também pelo qual nós perdoamos. Por quê? Porque a concepção de que nós somos perdoados diante de Deus, da tamanha dívida que a gente tinha, ela é refletida na nossa capacidade de perdoar. Pensa assim, a palavra de Deus, né? Pensa assim, não. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como vasos de barro. E o que há de precioso nesses vasos de barro? A presença de Deus. Se nós somos vasos de barros preenchidos pela presença de Deus, o que nós devemos transbordar é a presença de Deus. Se nós somos preenchidos pela graça de Deus, nós transbordamos a graça de Deus. Se nós somos preenchidos pelo perdão, nós transbordamos o perdão. E por que aumenta-nos a fé? Porque muitas das vezes é difícil a gente compreender e sair da nossa caixinha para o prático. Jesus tem toda a autoridade, Deus tem toda a autoridade, detentor de todas as coisas e criador de todas as coisas. E Ele escolheu, decidiu me perdoar, me amar, conceder a sua graça através de Cristo Jesus. E agora o meu chamado é para mim viver na novidade de vida que resplandece a Cristo Jesus. E um desses pontos é perdoar. Mas aqui a gente está falando de discípulos aumentando a fé, não porque eles precisaram perdoar uma vez, mas que se precisasse 7 vezes no mesmo dia, eles iriam perdoar. Então aumenta a minha fé, Jesus, para que o meu coração não seja aquele coração que está descrito lá em Tiago, que ele tem acúmulo de maldade, acúmulo de malícia, acúmulo daquilo eu penso, até perdoo, mas continuo maquinando mal, te perdoei, mas a minha mente não está no processo de perdão. Ela está ali continuando, fala assim, vai cair novamente, daqui a pouco vai vir aqui de novo. Então aumenta a minha fé para me submeter à sua autoridade e me submeter o meu coração para um coração transformado. Tem até uma outra passagem que eu gosto muito, que é a respeito do centurião. E ele se achega a Jesus, e Jesus faz um elogio, ele fala assim, eu não vi tamanha fé como a desse homem, pelo simples fato dele reconhecer a autoridade de Jesus. Ele se achega pedindo uma cura, e Jesus fala assim, eu vou lá com você. E ele fala, não precisa, porque eu sou homem de autoridade, e quando eu mando os meus servos irem, eles vão. E se o Senhor me mandar, eu irei, eu sei que a sua palavra é fiel, para que se cumpra da forma que o Senhor mandou. Eu me coloco como seu servo, porque eu reconheço que há autoridade em ti, assim como meus serventes reconhecem a autoridade em mim. Então a fé ela também está relacionada a gente compreender a autoridade que está em Cristo Jesus. E isso nos leva a um lugar de que a palavra dele é absoluta. Então se ele me diz para perdoar 7 vezes, aumenta a minha fé, porque eu quero perdoar 7 vezes, 49, 300 não sei quantas, 490. quanto precisar. Meu Deus. O quanto precisar. Tem um versículo, Pode falar. desculpa, João Portano, em Romanos 10, 16 e o 17. Ele fala assim, ó, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo. E essa pregação é no sentido de ouvir, tá? Então ele fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então você quer aumentar a sua fé? Pratique. Como? Leia a palavra de Deus, ore, exercite isso. Consequentemente, a sua fé será aumentada, segundo o que está escrito em Romanos 17, naquilo que a gente crê. Você levantou uma bola aí sobre precisa pregar então para que haja fé, é isso? Lê novamente esse texto para mim, por favor, é só esse trecho. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós temos uma comissão. Qual comissão? De pregar. Eu acho que o ID já aponta para isso. Jesus expressou essas palavras, né? E aí eu queria também levantar isso contigo, depois vocês vêm comentando, cada um de vocês, sobre o que vocês têm feito para que os outros irmãos tenham fé no Senhor Jesus Cristo também. Uau, muito boa pergunta. Eu não sei se a maioria sabe, acredito que não, mas eu tenho um perfil muito mais analista do que comunicador. Eu gosto mais de analisar, ter dados, falar de etimologia, falar dessas informações, do que simplesmente fluir no espontâneo aqui, conversando com vocês. Tanto é que as minhas respostas são bem mais objetivas, porque eu não consigo trazer ideias, assim. E é algo que eu venho me desafiando
muito com eles, que é exatamente exercitar isso. Giovanni está aqui, é um passo de fé, ele estar aqui hoje olhando pra vocês. Exatamente. Mais ou menos, Olhem mais ou todos menos. pra ele, só pra gente constranger ele. Mais Deixa ou Deus menos. exercitar a sua fé. Qual que foi a pergunta mesmo? Como... Perdoa, gente. O que você eu está fazendo? fui menino. Se a, que se eu tô a fazendo? fé vem através do ouvir da pregação da Perfeito. palavra, o que você está fazendo para que os irmãos alcancem essa fé? Cara, pra mim, o principal ponto para ajudar os irmãos a alcançar a fé é ser uma testemunha viva daquilo que a gente diz crer. Porque enquanto eu tô falando, beleza, um monte de pessoas estão ouvindo aqui. Mas enquanto eu estou fazendo, a minha ação revela muito mais aquilo que eu creio. Então, aqui, nossa, gente, é muito legal falar com vocês, é muito legal compartilhar aquilo que a gente tá falando, aquilo que a gente acredita, aqueles ideais. Só que quando a gente sai daqui e tá ali fora e é desafiado por uma pessoa, quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente passa por uma dificuldade, é ali que a nossa fé é revelada. Então, pra mim, esses são os momentos onde eu percebo que minha fé tá aumentando. É os momentos onde eu percebo que eu preciso de mais fé, que é exercitando na prática da palavra. É exercitando na prática da palavra, porque falar é fácil. Agora, exercitar e crescer e praticar isso, aí que tá o desafio pra gente. Legal, João. Top. Agora, pra Índia, a mesma pergunta. O que você tem feito para colaborar com aqueles irmãos, os familiares, a nossa família, quando você está no seu dia comum na sua casa? Na igreja, eu sei que você é ministro de louvor, eu sei que você é uma pregadora, que você serve o corpo de Cristo. Mas no seu trabalho, no seu dia a dia, o que você faz para que as pessoas tenham fé no Senhor Jesus Cristo também? A conduta ela vai andar junto com a fé, mas uma das coisas que eu adoro, que eu acho que às vezes é mais uma manifestação de fé do Luquinhas do que a minha. Ele machucou, ele já chega em mim e fala: mãe, machuquei. E ele já tá esperando já pra que eu orar, né? Ele já tá esperando, a gente assinou. Eu não tive essa prática quando eu era pequena, né? Eu vim de uma família católica, meu avô era espírita. E eu não tive essa prática, assim, de, nossa, machucou, oração. Nossa, machucou, passar metiolate. Ou tá com dor de cabeça, tomar de Vermelho que pirona. arde. Só que o Luquinhas, a gente é desafiado por isso. E constantemente eu tento manifestar essa fé. Lucas, vamos orar, vamos impor as mãos. E depois é curado, eu falo assim, olha, o Senhor Deus te restaurou. E ele entende isso. Porque por mais que a gente muitas das vezes se automedique que não é uma coisa ruim, é bom, vamos nos hospitais, fazemos o que está ao nosso alcance, porque a fé ela é necessário ser acompanhada de responsabilidade diante daquilo que Deus tem feito através dos homens que resplandecem quem Ele é, que resplandece a sua sabedoria, ainda que terrena aqui nesse momento e não completa e plena. Ainda assim, a gente precisa entender que, seja por um remédio da farmácia, foi o Senhor Deus que capacitou alguém para descobri-lo, para manipulá-lo, para fazer com que ele gerasse aquela cura. Então, tudo quanto a gente faz, tudo quanto é feito, tudo quanto é gerado nesse mundo, tem um princípio. E o princípio continua sendo Cristo Jesus, porque Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai dizer que esse Verbo, que é o Logos de Deus, a palavra proferida de Deus, foi por meio dela que tudo foi criado. Então, se tudo foi criado por meio de Cristo Jesus, a gente não para ali somente nos 6 dias de criação. E no 7º, olhou tudo aquilo, contemplou e descansou, no sentido de contemplação. Não. A gente compreende que tem coisas que Deus deu para que os homens efetuassem, mas ainda assim está debaixo da soberania e do governo de Deus. Então, o que mais, assim, me faz demonstrar fé é com meu filho, é ensinar e fazer ele compreender que se ele crê em Cristo Jesus, a maneira pela qual ele vive, o que ele acredita e o que ele quer desfrutar, precisa ter essa visão, precisa ter esses princípios, esses valores. Ele quer jogar futebol. Eu falo, seja para a glória de Deus. Compreenda isso, que o seu propósito precisa primeiramente ser para Deus. Isso é um resquício de fé em quem você crê, em quem você acredita. Eu vou passar para o John agora também responder a mesma pergunta, mas antes eu vou só apontar um negócio. Você quer saber a fé dos pais? Olhe para os filhos, claro, os filhos pequenos. Os filhos que já estão crescidos, eles têm suas próprias vontades, tomaram suas escolhas e talvez a fé que eles construíram não esteja adequada com o que os pais ensinaram. Mas se você quiser conhecer os pais, procure os seus filhos pequenos que você vai descobrir qual é a fé daquele pai. Se o filho valoriza mais o futebol do que a Deus, o pai tem mais fé no seu time do que no Senhor. Se o filho valoriza mais o entretenimento do que a Deus,
é porque os pais têm um lar, uma conduta que valoriza mais o entretenimento do que a Deus. Agora, quando uma criança aprende a se render ao Senhor, e ontem, estou aproveitando inclusive que o Luquinhas ontem me chegou em mim e falou: pai, eu aprendi a me render diante de Deus. Eu falei: uau, glória a Deus. Mas aqui está um testemunho claro, não na minha vida, mas na criança, sobre a fé, se é saudável ou não dos seus pais. John, explica pra gente também. O John, ele já é um pouco diferente, principalmente do Giovanni, que não é tão comunicativo, mas o John é a comunicação em Fala pessoa. pelos cotovelos, viu? Comunica Chega pra tá falando em gente. gestos, né? Chega tá falando em gestos. Não aguenta mais falar. Já fala demais, agora vai falar em verdade. gestos. O John, ele Pelo tá amor de demais. Deus, alguém para esse menino. Então, Mas comenta me um refaz pouco a pra pergunta, gente, por como gentileza. que você colabora para que as outras pessoas do seu convívio, sua irmã, como você mencionou, sua família, as pessoas do seu trabalho, as pessoas que estão no seu dia a dia, que passam por você, como você contribui para que elas tenham fé? E aí, trazendo o texto de Isaías, né, que a gente leu, sobre precisa pregar. Aí, fala um pouco como é isso na sua vida, no seu dia a dia. Que legal. Quando eu olho para o meu dia a dia e o meu desafio, meu maior desafio é viver a palavra com que eu prego. Eu amo ministrar, eu amo estar aqui com vocês, isso para mim é um privilégio, é prazeroso demais, é gostoso, é bom. Mas como que eu saio daqui e pratico aquilo que eu preguei, né? O quanto eu sou desafiado a praticar isso? Eu acho que a prática para mim é o diferencial. Algumas pessoas me perguntam: John, como que você chegou até aqui? Em 5 anos você evoluiu tanto, tanta coisa aconteceu, e eu olho assim e falo: gente, eu pratiquei a palavra. Se tem algum outro segredo, foi escondido pra mim, que eu não sei não. Jesus vai falar sobre uma parábola da casa na areia e a casa na rocha. E as duas estavam no mesmo lugar, na mesma região, e passaram pelas mesmas coisas. Veio o vento, o rio bateu contra aquela casa, aconteceu tudo, mas a diferença é que um pegou a palavra e praticou. Então a prática pra mim foi o desafio. Então eu chegava no culto, o pastor falava assim: gente, vocês precisam perdoar. Eu saía do culto fazendo lixinha assim, gente, pelo amor de Deus, por que eu tenho que perdoar? Eu saía ligando pra 10 pessoas assim. Eu lembro de um culto muito específico, o pastor falando sobre perdão. Eu falei: caramba, eu briguei com fulano lá na escola e eu não olho na cara dessa pessoa até hoje. Eu falei: não, eu preciso voltar lá. Eu preciso de fé pra ligar pra esse cara e falar: me perdoa, eu errei com você. Eu tive que voltar e pra mim fé tá muito relacionada com o meu caminho de volta, o caminho de volta a Deus, aquele que a gente perdeu lá no Éden. Precisa de muita fé pra olhar pro seu passado e falar assim: eu preciso consertar ele. Porque é fácil falar assim: nossa, Jesus me encontrou hoje, ele mudou a minha vida, tá tudo incrível, tá extraordinário. Mas e o seu passado, como que tá? Lembra que a gente falou da onipresença de Deus? Quando eu entendo a onipresença de Deus, eu entendo que não é só no dia que eu aceitei Jesus e que no dia que eu entendi a presença dele. Ele sempre esteve lá. O Senhor sempre esteve com você. Desde o dia que você nasceu até o dia de hoje e até o dia que ele determinou para sua ida. O Senhor sempre esteve conosco. Então deixa eu te dizer, e foi uma coisa que caiu a minha ficha, eu fiquei desesperado, eu saí do culto em choque. O Senhor estava no dia que eu roubei tal pessoa. Eu tive que voltar em lugares que eu roubei para devolver o dinheiro. Eu precisei de muita fé para olhar para o Felipe, eu posso expor o nome dele aqui porque ele sabe. Precisei de muita fé para olhar para o Felipe e falar: Felipe, você confiou de eu entrar dentro da tua casa. E aqui eu falo bonitinho, né? No dia eu falei gaguejando. Nossa, como eu falei gaguejando. Eu gaguejava tanto que na época eu nem sabia sinais. Mas eu precisei de muita fé para olhar para ele e falar assim: Felipe, eu te roubei. Ele se assustou assim, como assim você me roubou? Eu falei: você confiou de eu entrar dentro da sua casa e eu roubei isso, isso, isso e isso. Toma aqui seu dinheiro de volta. E eu falei: caramba, que doideira. E ele ficou assustado, né? Ele não quis nem pegar o dinheiro. Eu falei: pelo amor de Deus, aqui, deixa eu me resolver com Deus. Eu preciso me resolver com você, mas é um reflexo do que eu tô tentando me resolver com Deus. E aquele dia pra mim foi libertador, porque eu descobri que a presença de Deus muda tudo. A presença do Senhor muda a minha cosmovisão, minha forma de enxergar o mundo, muda a minha forma de praticar a minha vida. Então eu preciso da consciência da presença de Deus para entender que eu preciso de muita fé para não apresentar um número errado no meu trabalho. Eu preciso de muita fé para ter que ir para academia e cuidar do corpo, que está sendo difícil, Senhor. Mas eu preciso de fé para isso. Porque se a minha fé não mudar a minha prática, a minha vida, que fé é essa? Que obra eu vou ter para mostrar para o Senhor naquele grande dia? E aí eu gostaria de compartilhar uma outra coisa que também está muito relacionada com a relação com o Espírito Santo. É que, por exemplo, esse caso do Felipe. Eu estava indo para academia muitos anos atrás. Fui para academia, na hora que eu subi na academia, eu encontrei o Felipe. Aí o Senhor me falou assim, no meu espírito, ele falou: você roubou ele, vai devolver o dinheiro dele. Eu falei: é nada que isso está acontecendo. Impossível. Fingi que eu esqueci. E aí, cada hora eu ia sendo cativado por Deus, porque ele assim: eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá, eu estava quando você roubou ele, vai lá resolver isso. E aí eu tive que olhar pra ele, falei: tá bom, Senhor, vou lá pegar o dinheiro, vou lá em casa pegar o dinheiro. Aí eu voltei na academia. Aí cheguei, cadê o Felipe? O Felipe foi embora. Na hora que eu desci a escada da academia, o Senhor me falou: você não roubou na casa dele?
é lá que você vai devolver. Então, tá muito relacionado com os lugares aonde eu defraudei, os lugares aonde eu roubei, os lugares aonde eu machuquei. Deus vai te fazer voltar lá. E eu precisei de muita fé para isso, fé para voltar, fé para resolver, fé para perdoar, fé para pagar as minhas dívidas, fé para ir lá no Nagume, pagar todos os docinhos que eu comi e não pagava quando eu ia fazer compra com a minha mãe e com meu pai. Tive que fazer isso. Porque eu fui entendendo a presença de Deus, o Senhor estava aqui. O Senhor não me abandonou. Eu não conseguia enxergar porque a minha visão era caída, era do homem caído, pecador, uma visão apagada. Mas quando o Senhor vem e acende uma luz, Ele mostra tudo que está desorganizado. E Ele te faz voltar e organizar tudo isso. Então, para mim, a minha prática, só para encerrar a minha resposta, assim, eu precisei de muita fé para organizar a minha vida. E preciso até hoje de muita fé para organizar as coisas. Glória a Deus. Você viu Uau. que todas as respostas orbitou em ser testemunhas vivas daquilo que nós dizemos Testemunha crer. viva. Ô, É ser glória. praticantes daquilo que a gente diz crer. Porque a gente diz crer, a gente fala, olha aqui, eu tenho fé, olha que legal, tá todo mundo aqui falando, que interessante. Mas lá fora, na hora de praticar, na hora de exercitar isso que nós estamos falando aqui, qual que é o desafio? Olha o que o John teve que fazer. Voltar em lugares que, na mente dele, podia até ter sido apagado. Mas o Senhor veio aqui e trouxe o estralo de Deus, sabe? Peraí, conserta lá. Acendeu a luz, né? Exatamente. Tem um grande reformador que fala que as nossas pregações são desmentidas pelos passos que damos do púlpito à porta da igreja. Eu não me recordo quem é. Mas olha que forte isso. Então, a forma como eu caminho diz muito sobre aquilo que eu prego e aquilo que eu acho que prego. Eu acho que eu queria conectar uma pergunta aqui pro Tiago. Timóteo, Paulo, quando vai falar para Timóteo, capítulo 1, ele fala sobre para ele não ter uma fé hipócrita. Ele não ter uma fé fingida. É Timóteo 4... do verso 3 ao verso 5. Eu vou ler aqui, Tia, você discorre pra gente. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação vista ao amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia, sem essa fé hipócrita. É uma fé que é uma fé genuína que, assim, as pessoas vão olhar e falar assim, esse cara não é hipócrita não, ele tá falando, mas não vive. Eu acho que essa dicotomia, né, que é da teoria versus a prática, eu preciso olhar pra isso e falar assim, a minha fé precisa mudar a minha prática. Eu não quero ter uma fé hipócrita, assim como Paulo admoesta Timóteo, falando assim, tem pessoas ensinando outras coisas aqui, mas admoesta eles. Não deixe que eles tenham uma fé hipócrita. Falem uma coisa, mas não praticam. Falem uma coisa, mas não vivam. Queria que vocês corressem mais Legal. sobre. Nós temos duas palavras, vocês me ajudam que uma delas fugiu. Uma é Ortopraxia e ortodoxia. E ortodoxia. Uma vai falar sobre a fé pensada e a fé praticada. E aí eu vou trazer mais um texto que vai complementar um pouco sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 2, do verso 17 ao 18, diz assim, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Novamente eu vou ler o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Então, qual é o tipo de fé e o tipo de vida que a fé deveria nos conduzir? Vamos tentar dar um nome para isso ficar tangível, claro para a gente. Um estilo de vida radical para o Senhor, uma fé radical para o Senhor. Porque qualquer coisa distante disso, é bem provável que a gente fale no meio do caminho. Então, se a minha fé, e aí lembrando, é a convicção das coisas que eu não vejo, lá de Hebreus capítulo 11, se a minha fé não está firme, a minha convicção não está firme no Senhor, eu vou falar bem a respeito da Bíblia, eu vou ter boas histórias para contar para os outros, mas ela precisa estar acompanhada de boas obras. E em Gálatas, se eu não me engano, vai dizer que nós somos criados para as boas obras. E quem é esse povo que foi criado para as boas obras? Aqueles que têm fé em Deus. Aí eu vou trazer mais um texto ainda nessa resposta, John, no próprio livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 19, que vai dizer assim, ó. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, esse texto, por si só, se eu tivesse lido ele, já tinha uma resposta excelente. Então, Tiago, vamos lá, vamos de uma forma mais prática a respeito disso.
Porque nós estamos falando de fé, 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 eles estão dando modelos, exemplos, mas o que eu preciso fazer para ter uma fé saudável, uma fé para quê? Para permanecer no Senhor. Primeira coisa, a fé não é para acessar o caminho, a fé é para continuar no caminho. Outra questão aqui, mantendo a fé e boa consciência, porque se a gente só tiver fé e não tiver uma boa consciência, ou seja, a Bíblia para iluminar, e alguém falou sobre cosmovisão, então eu preciso ter a cosmovisão bíblica, para quê? Para quando a minha fé for exercida, ela seja exercida através do quê? Da palavra de Deus. Aí novamente eu repito, a fé não é para criar, a fé é para me fazer acessar a palavra de Deus, crer nela e viver ela. Uau, faz muito sentido. Tio, eu queria conectar aqui, cada um de nós respondemos como que a fé tem abençoado, como a nossa vida, né? As pessoas que caminham à nossa volta têm sido abençoadas pela nossa fé. Eu queria que você comentasse com a gente um pouco como que é isso no seu dia a dia, como você consegue, através da sua fé, abençoar as pessoas, através da sua fé, apresentar o Senhor, através da sua fé, pregar, assim como o Giovanni falou. Boa. Tem duas frases, uma você já usou, que é muitos dos ministros, né, quando saem do altar, enquanto eles saem do altar até a porta, suas pregações são destruídas. Essa frase me assusta muito. E uma outra frase também que eu gosto... Peraí, eu tinha anotado ela, cadê ela? Vamos sem ela então. Um outro ponto que eu gosto de pensar é que se a minha vida não aponta para a fé que eu não tenho fé em lugar nenhum. No final do dia, tudo que eu faço é movido pelo aquilo que eu acredito. Tudo bem até aqui? Então, tudo que eu estou fazendo é porque tem valores que constroem uma crença, e uma crença que aponta para a minha identidade, que aponta para quem governa a minha vida. Tiago, o que você tem feito para colaborar, para ser um instrumento de Deus? Antes eu achava que eu tinha que pregar, lembrei. Antes eu achava que eu tinha que pregar e, se necessário, usar palavras. Essa era a frase que eu estava procurando. Essa daí então, é tensa. eu vivia intensamente e eu tentava falar o mínimo da palavra de Deus. Por quê? Porque um bom testemunho é suficiente para que os outros vejam Deus através da nossa vida. E aí eu descobri que não. Porque a minha vida está limitada. Em mim, as pessoas não vão ver tudo que Deus tem para fazer nelas. Então, Tiago, o que você faz para que os outros aprendam sobre Deus? Eu dou um bom testemunho. Por quê? Porque se eu não for interessante o estilo de vida que eu tenho, as pessoas não vão querer saber da minha mensagem. Agora, quando eu dou um bom testemunho, eu ganho um lugar, um alcance, um interesse para falar a respeito daquele que tem feito na minha vida. E agora, quando eu faço, eu já não estabeleço uma sugestão, eu estabeleço uma verdade, não só na minha, mas que transita entre o meu coração e essa ponte vai indo até o outro coração. E quando chega lá, ela dá frutos. Por quê? Porque não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez na minha vida, e a palavra dele indo de encontro ao outro coração. E aí já não é uma coisa que eu faço, aí o Senhor coloca fé no outro coração e essa pessoa é frutífera. Nossa, que isso, gente, pedrada, hein? Que pedrada, não dá. Tem uma parte, John, deixa eu até complementar isso daqui, sobre falar, pregar e sair daqui não viver. Tem um versículo em 1 Coríntios 9, 27, que Paulo fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Ele fala assim, ó, eu estou falando para vocês sobre fé. Eu estou falando para vocês sobre fazer isso. Eu estou falando para vocês sobre Jesus, o amor de Deus. Mas se eu saio daqui e eu não pratico isso, eu não quero isso. Apenas um traficante de verdades, né, Gê? Nossa, vendendo verdades que nem a gente acredita. Vendendo verdades que nem a gente Jesus. acredita. E olha como é importante. Fala bastante sobre a hipocrisia, né? Aí conecta a hipocrisia. O texto de Timóteo, ele tá falando daqueles que gastam tempo com genealogias, com fábulas. O que isso reflete pra gente? Pessoas que estão dispostas a falarem quando elas vão ser ouvidas. O interesse e o prazer delas em conhecer o Senhor não é conhecer a Deus porque uma eternidade está reservada, mas é para que as pessoas o conheçam como aquele que é de Deus. Uma fé hipócrita, uma fé fingida, é aquela que usa até mesmo do evangelho como benefício próprio. Altar como benefício próprio, encontros como benefício próprio, lugar de fala como benefício próprio. É uma fé hipócrita. E isso eu estendo, então só quem ministra, só quem fala. Não! Todas as vezes que nós nos comprometemos com Deus, coisa básica, simples, gente. Quem nunca fez isso? Senhor, terminar aqui,
Vou gastar 1 hora com o Senhor. Terminei ali, falei, nossa, a louça tá na pia, vou lavar. Nossa, tem que fazer tal coisa. Depois eu vou. E eu postergo aquilo. Eu postergo um tempo com Deus, eu marquei com Deus ali, eu falei para Deus, deu minha palavra, e eu mesmo postergo aquilo. E aí eu vou lá e falo, não, tem que fazer devocional, mas eu mesmo não falo, eu não me disponho. Essa é uma fé hipócrita. Eu não tenho a capacidade de, na minha vida, ser o exemplo daquilo que eu mesmo afirmo que é importante e que é imprescindível para todo cristão. Então, nós sabemos que as matérias espirituais são imprescindíveis. Oração, jejum, leitura da palavra. Isso me leva para um lugar de contemplação, adoração, conhecimento e outras práticas. Honrar a Deus com dízimos e ofertas, honrar a Deus com a minha vida, mudança de mente. E eu entendo que aquilo é imprescindível, mas eu não tenho fé em Deus. A fé que agrada a Deus ao ponto de eu praticar. Quando eu não tenho fé em Deus, eu não tenho capacidade de ter uma vida diária com o Senhor. De leitura, de devocional, de oração. Eu até creio em Deus, que Ele é todo-poderoso. Mas eu não creio que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque eu não ajo como um servo que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Então a nossa fé, a fé que agrada a Deus, e é necessário que aqueles que cheguem a Ele creiam e que Ele é galardoador do que os buscam, é necessário que a nossa fé não seja uma fé fingida, mas ela tenha uma ação completa. Hoje nós somos resgatados por Deus, e o maior benefício que nós temos é que agora nós temos acesso a Deus através de oração, conhecimento do santo através da palavra, vou colocar como um reforço espiritual, o jejum, que é aquilo que nos ensina a negligenciarmos a nossa carne, um rudimento básico, que é a necessidade de comer, e darmos devoção a Deus, e com o consentimento de que tudo que nós fazemos, existe um galardão da parte de Deus. A salvação não é por obras, mas as nossas obras que testificam a nossa fé, que testificam que nós somos feituras deles e criados para isso mesmo, nos dá um galardão. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele está dizendo para a gente, portanto, meus amados, irmãos, e isso ele está vindo num contexto ali de glorificação, num contexto de entrada no reino eterno, num contexto de eternidade com o Senhor, corpos glorificados, não mais mortais, não mais sujos pelo pecado, não mais corrompidos, mas antes mesmo santos por completo, limpos por completos. Ele diz, depois desse contexto, portanto, por conta de todas essas coisas, de todas essas promessas, de toda essa esperança, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo conhecimento que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a nossa fé que nós temos em Deus nos faz trabalharmos em favor do reino dos céus, em favor daquilo que aquece o coração de Deus, porque nós sabemos que o nosso trabalho não é em vão. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele complementa que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então existe uma parte de Deus derramada sobre nós quando buscamos a Ele, e isso é movido pela fé. Porque nós cremos que Ele existe, porque nós cremos que Ele tem poder, porque nós cremos que Ele não somente nos salvou, mas que Ele também é Senhor e governa. E hoje nós estamos submissos como servos diante dEle para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Gente, eu não sei se a gente foi atropelando, porque é o primeiro, mas eu falei no início, antes de iniciar na verdade, né, que iria ter abertura para vocês fazerem as perguntas. E aí eu não sei se a gente é que atropelou, se o conteúdo estava sendo legal, aí a gente foi ficando engajado e acabou só ouvindo. Mas quem quiser levantar algum questionamento, levanta a mão que a Isa vai aproximar de vocês, te dar um microfone para falar. Só para fazer um complemento aqui, eu também tô encaminhando aqueles que falam assim, eu tenho muita vergonha. Lembra que a gente falou que eu preciso de fé para me expor? Então vai que tem aquele irmão que fala assim, eu tô com muita vergonha de me expor hoje, eu tô encaminhando agora um link no grupo de jovens. Quem quiser fazer uma pergunta anônima, nós estamos acompanhando aqui, então vou receber a sua pergunta, mas eu aconselharia você a falar, se desafia a falar. Fé, gente. Fé pra falar. Boa noite. Boa noite, Nossa, Gustavo. que voz Que bonita. voz é essa? Que isso? Que isso? É o Senhor? Forte. Que voz dos céus. Gente, primeiro falar que foi muito legal, muito gratificante estar assistindo um podcast ao vivo. Muito legal mesmo. Percebi que existe uma ligação muito forte entre fé e obras. E aí eu queria saber deixa eu elaborar bem essa pergunta, mas se existe alguma dica para que o meu Deus não vire a minha obra. Então, tipo assim, eu tô praticando obra e aquela obra vai crescendo. Como que eu faço? Qual exercício eu preciso ter na mente para que
minha obra não seja maior que a minha fé. Pô, eu vou puxar a resposta aqui, Gu. Deixa eu só achar, tem um texto que a gente pode abordar ele que ajuda bastante. É de Hebreus 11:6, inclusive. Deixa eu ver se é esse. É isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu paro aqui nesse texto. Por quê? Porque enquanto as minhas obras, elas apontam para mim, cara, tem a possibilidade muito grande de eu estar viciado nas boas obras. Enquanto as boas obras me colocam no protagonismo da igreja, do meu ambiente de trabalho, por ser uma boa pessoa, por ter um bom Deus, e isso fala mais sobre mim do que sobre o Deus, a chance de eu estar viciado em boas obras, estar sentindo mais prazer nas boas obras do que em agradar a Deus é muito grande. Pô, mas como não cair nesse erro? E de verdade, quem já caiu nesse erro? Levanta a mão aqui. Gente, é muito comum esse erro. Toda pessoa que... Todo é exagero. Mas quase todos nós que tivemos a oportunidade de se converter ainda tão jovem, começamos a gastar muito tempo dentro da igreja, começamos a servir e foi fazendo coisas. A minha dica é uma e exclusiva para todos vocês, e inclusive é que eu tenho praticado. Não deixe de forma alguma as boas obras, a igreja, os compromissos, os cultos, qualquer que seja a nossa experiência com Deus, substituir o lugar de oração. Porque o homem que permanece na oração, ele permanece com as palavras, belas palavras de João Batista, que ele cresça e eu diminua. O homem que permanece na oração, ele dificilmente vai querer o protagonismo para ele. Por quê? Porque ele sabe a quem ele busca, ele sabe quem tem feito. Agora, o homem que sai da oração e é um bom pregador, é um bom ministro de louvor, ele é um bom obreiro, ele é funcional, mas ele não ora, esse cara vai se viciar por aquilo que a igreja oferece, atenção, recompensas e por aí vai. Então, para mim não estender mais do que isso, Gu, a minha recomendação é ore. Tiago, mas a oração é a chave? Irmão, a oração vai mudar o seu coração. Porque na palavra nós aprendemos muito conteúdo, mas na oração nós apresentamos para o Senhor quem nós somos, mas na oração também o Senhor se revela e diante dele, como que a gente poderia continuar querendo fazer aquilo que não é para a gente fazer e substituir. Faz sentido, Gu? Faz? Show. Vocês querem comentar sobre? Acho que a mentalidade de que a obra é de Deus, né? O único momento, assim, que Deus vai falar que nós recebemos um ministério da reconciliação. Nos demais, nós somos dados para atuar em um propósito maior, com um benefício visando a igreja e o crescimento e a expansão do reino dos céus, que é de Deus. Então, na oração, clamar pela mentalidade, a obra do Senhor, e eu sou participante para a glória de Deus. E a outra mentalidade também, que as minhas obras não compram Deus, as minhas obras não me salvam, mas porque eu sou salvo por Deus, eu tenho obras para realizar. Tenho obras da parte de Deus para fazer. Então, as minhas obras, elas não denunciam que eu sou salvo, no sentido de compra a salvação. As minhas obras, elas não firmam a minha salvação, mas elas correspondem à salvação que está sobre a minha vida. E aí, é uma luta constante, porque o nosso eu, ele vai querer esse lugar de destaque. Então, é sempre submeter ao Senhor. Senhor, constantemente, me blinda disso, constantemente traz à tona a realidade dos céus para que eu seja transformado. Tem uma conexão muito importante que o que a Ingrid falou, é que assim, todo homem é um adorador, seja dele mesmo, de um Deus que ele criou, ou no nosso chamado, como o Senhor nos chamou para adorar a Ele, uma vida de adoração. Então, a nossa obra, aquilo que nós fazemos na igreja, em casa, nos casamentos, em qualquer relacionamento, é uma expressão de adoração a Deus, é um culto a Deus. E o ponto é assim, se eu adorar ao Senhor como prioridade, se eu adorar ao Senhor, se por exemplo, vou trazer para mim, se eu tirar foto é simples, você pode vir tirar foto, mas fazer isso para a glória de Deus é diferente. Fazer isso porque eu adoro a Deus é diferente. Porque eu fui tocado por Ele, eu fui transformado por Ele, eu o amo.
E eu faço isso com um coração de adoração. Eu acho que está muito relacionado com quem eu adoro. Eu adoro a obra ou o Deus da obra? Porque se eu adorar a obra vai ser mais importante do que Deus. Então eu vou negligenciar a oração, jejum e leitura da palavra. Agora, se eu adoro ao Senhor, essas práticas espirituais, esses pilares importantes vão ser muito importantes na minha vida. E eu não vou conseguir trocar a ordem de importância. E eu vou fazer por quê? Porque eu amo. Eu vou pregar por quê? Porque eu amo, Ele me mandou pregar. Eu vou tirar foto por quê? Porque o Senhor nos levou para o Ministério de Comunicação e Ele vai usar isso para sua glória. Eu vou cuidar de pessoas por quê? Porque o Senhor me chamou para cuidar de pessoas assim como Ele cuida de mim. Eu acho que está muito conectado com uma vida de adoração. Muito bom. E acho que também uma resposta que correlaciona tudo é: examine a si mesmo. Olhe pra você e fala: peraí, por que eu tô fazendo? A oração perdeu o valor. A palavra perdeu o peso. Agora a minha capacidade está me sustentando. A capacidade de falar, a capacidade de tocar. É sobre isso que eu estou me sustentando. É sobre isso que eu estou me firmando. Uau. Então examine a si mesmo. Gente, quem tiver pergunta, levanta a mão que a Isa vai correndo aí, ó. Do seu lado, Isa. Ah, pulou. Boa, desculpa. Mas, pessoal, Amém. queria perguntar se como que a gente sabe o momento que a gente está tendo uma fé genuína e passando por uma fé emocional, de apenas emoções, né? Porque às vezes você está acreditando em algo, só que é apenas emoção, em vez de ter fé naquilo. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo, por mais que ele soe no sentido de tudo vai dar certo, tudo vai dar bom, não, na verdade, eu tenho uma fé em Deus. Se ela está começando a ser abalada, geralmente os momentos que a gente vê a nossa fé sendo abalada de uma forma brusca, são com as adversidades, são com as dificuldades. Como que eu mantenho uma fé genuína nesses momentos? Como que eu mantenho uma fé saudável, sã, nas Escrituras? Se eu tenho um versículo que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperação, ela faz com que a gente compreenda, não que tudo vai dar certo, porque não é isso que a palavra diz, mas ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que até a sua adversidade, a sua aflição, a sua dificuldade, ela é um momento de tratamento de Deus, um propósito específico de Deus, que vai te fazer chegar, provavelmente, num novo nível de fé. Porque ainda que venham as dificuldades, as adversidades, coisas que às vezes nos fazem naufragar na fé, de certa forma, a gente consegue compreender que são coisas também que têm capacidade de forjar a minha fé em Deus. Então, eu não ando pela vista, né? Eu não ando pelas coisas que eu vejo, mas pela esperança. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 24, ele vai dizer que na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então é a certeza, a convicção. A minha fé precisa estar baseada em Deus. E quando eu me vejo na adversidade da vida, quando eu me vejo nas dificuldades, eu preciso me lembrar do propósito maior e da recompensa maior que eu tenho em Deus, a vida eterna. E aí, por mais que a minha fé ela se abale para o momento, eu não posso permitir que as adversidades me tirem do lugar de comunhão com Deus. Porque o primeiro lugar que nós deixamos é a comunhão com Deus. Nós primeiros deixamos a comunhão com Deus num lugar de oração, às vezes um lugar de ajuda. Peça ajuda para alguém, para um líder, para um pastor, para um amigo. Fala, olha, eu tô com essa dificuldade, tô com dificuldade de crer, tô querendo desistir. Desse passo de humildade diante de Deus, de reconhecimento, para que a sua fé continue genuína e sã. Para que alguém possa lançar uma palavra de esperança e falar assim, está acontecendo isso, mas enxerga através disso, enxerga o propósito de Deus, enxerga a finalidade de Deus, enxerga aquilo que Deus quer promover sobre a sua vida e saiba que, ainda que nessa vida a gente sofra, existe algo muito maior e repleto em Deus que está reservado para você. Então permaneça, sede firme, inabalável. Entenda que todo o seu trabalho no Senhor, ele não é vão, mas existe uma recompensa, existe um galardão maior e superior do que pode acontecer aqui em terra. Posso conectar uma pergunta para Giovanni, que é sobre esse tema? Galera, Fechou. agora, Isa, vai na próxima, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Referente a Hebreus 11, 1, né? Fala o versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aí eu gostaria de verificar com vocês se é correto afirmar, referente a exatamente esse versículo. Quando nós estamos na caminhada com Deus e literalmente assim, cada um tem a sua
literalmente a sensação da salvação, da certeza da salvação, né? E a salvação, ela é individual. Perfeito? Eu gostaria de saber se é referente a esse versículo nós podemos nos apegar, porque é uma coisa que a gente não vê, é abstrata aos outros, né? Abstrata aos outros, mas a convicção da salvação, o dom de Deus, né? Que é o dom de Deus, está baseado aqui. Eu vou te responder essa, Lucão. Além desse texto, esse texto ele expressa a característica, aliás, característica não, a natureza da fé, Essência, tá bom? né? Então, vamos lá. Esse texto ele fala da natureza da fé. Quando a gente for olhar para qualquer outro texto da Bíblia que é a respeito de fé, nós temos que vir com esse viés do que é a fé, o que é a fé bíblica, tá bom? Então, essa é uma definição sobre fé que a própria Bíblia diz. E aí, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, tem um texto que ele é mais direto nesse questionamento, que é assim, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, aqui já tem um ponto, justificação. Então, pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo, não há mais acusação contra nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou. Beleza até aqui? Aí tem mais um texto que eu vou ler. Eu vou ler 3 textos, tá bom? Que vão complementar. Não, só fala no microfone, porque depois... Como, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho a certeza da salvação, e a pessoa te questiona, mas como você tem certeza? É pela fé. Isso. E aí a gente está construindo a fé no quê? Na própria palavra de Deus. Então, esse primeiro texto, então agora que eu tenho fé, e eu entendi o que é fé, a plena convicção das coisas que eu não vejo. Justificação é uma coisa que eu vejo? Eu não vejo, mas eu sei que eu fui justificado. Por quê? Porque está escrito. Aí eu vou para um segundo texto. Em Efésios capítulo 2 também, versículo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, qual é o caminho para mim alcançar a graça que me salva? Aliás, que eu fui alcançado, qual é o caminho que eu consigo ver a graça que me salvou? Pela fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, mais um ponto, justificação, aqui está expressa a salvação. Como que eu sei? Porque eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo que me salvou e a sua graça manifestou a salvação. E o último texto para concluir essa resposta se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé ou por fé. Então, para concluir, quem é o justo? Aquele que foi justificado. Quem é o salvo? Aquele que não tem acusação mais sobre si. E aí eu vou ter que ler mais um, me perdoe, eu menti. Pega, Se Jesus, encontra pega. em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por crer e ter fé em Jesus, eu não vou perecer e vou ter vida eterna. Por quê? Porque eu sou justificado nele, eu recebi a graça, e a graça me salvou, que é o que a graça, o cumprimento de Jesus Cristo, entregando pelos seus pecados, e levando a salvação para um povo que não era povo, levando a salvação para homens que estavam afastados, unindo eles. E agora nós podemos dizer com tranquilidade que somos salvos, porque somos bons? Não, mas porque o Senhor é bom. Uau. Amém? Que isso, hein? Luísa. Paz. Paz, Adriano, Amém, tudo bem? Pai. Eu percebi que vocês falam de um jeito, cada um tem o seu jeito, né, de explicar, que a fé é não um estilo de vida, mas sim o jeito como você vive, né? Então eu quero saber como é que eu faço também para viver ou caminhando com a fé, lado a lado. Legal, acho que quer responder essa, Fica à Diego? vontade, ó. Então tá bom, vou guiar essa, hein?
Adriano, eu acredito que fé é sim um estilo de vida. Porque estilo de vida fala de hábito. E Jesus nos chama, né? A palavra nos ensina que o justo vive pela fé. Então, viver é caminhar pela fé. Então, a fé é um estilo de vida do cristão. Para mim e para você, fé sim é o estilo de vida. Porém, um adendo aqui, o que é esse estilo de vida? Vida da prática da palavra. Então, se eu tenho comunhão com a palavra, se eu tenho comunhão com o Senhor nas orações, se eu busco a Ele em jejum, eu me santifico, me separo, Ele vai me levar para um lugar de prática da fé diária no meu dia a dia. Então, como que eu posso descobrir isso? Como que eu posso desmistificar isso? Leia a Bíblia. Uma leitura saudável da Bíblia vai te levar para um lugar de oração saudável. Um lugar de oração saudável vai te levar para uma dependência na palavra. Essas três coisas não são separadas, elas são juntas. Elas se completam. Então, quando me falta oração, eu corro para a Bíblia. Eu falo assim, Senhor, me dá um texto, eu preciso de um texto. Quando me falta um texto, eu vou para a oração. Eu falo, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais, eu preciso disso, dessa prática diária. Então, assim, o maior desafio, Adriano, é assim, creia na palavra de Deus. E crer na palavra vai mudar a sua forma de ver o mundo. Sabe a palavra cosmovisão que a gente falou? Cosmovisão é a forma de enxergar o mundo. Antes eu enxergava as coisas de uma forma diferente. Eu não sei vocês, antes de encontrar Jesus, eu achava estranho o povo se reunir. Como assim se junta um monte de jovem sábado de noite para aprender sobre esse negócio de Bíblia? Gente, eu fiquei escandalizado com isso, tô falando de verdade. Porque para mim, sábado, na minha cosmovisão, era sentar à mesa com pessoas para beber e fumar narguilé. Era uma realidade para mim, era a minha cosmovisão. E quando eu fui entendendo a partir da Bíblia que ele mudava a minha forma de enxergar, eu consegui encontrar valor nisso. Então você vai encontrar valor numa vida diária de fé quando o Senhor mudar a sua crença, quando ele mudar a sua perspectiva de mundo. E como que ele faz isso? Te confrontando através da palavra. Então, minha maior dica para você e para todos nós é assim, uma leitura saudável da Bíblia vai te confrontar. Provavelmente você vai descobrir que você tá errado. Você vai olhar assim e falar, ô, Deus tá errado ou tô eu? E aí? Eu acho que sou eu. E aí eu descubro as verdades da palavra que me mudam. Boa, John. Gente, tem mais alguma pergunta? Quem tiver, levanta a mãozinha, a Isa vai levar. Vai ser a última pergunta, tá? A gente tá falando aqui cerca de 1h22, mais ou menos isso. E tá dando um horário, já deu o horário, inclusive, que a gente tem combinado com vocês. Então a gente vai encerrar por essa pergunta, tá bom? Ai, gente. Paz, Manuzinha. Em Tiago 1:3, fala aqui, ó. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, aqui a gente já sabe que a fé tem no nosso emocional, mas também existe fé física? Acho que seria boa você responder, hein, Gê? Posso responder. Você tá preparado pra essa, hein? Fé Assim, física, que boa essa fé- pergunta, hein? Essa menina é sobrinha de quem? Pelo amor de Deus. Por mais que a fé esteja relacionada a algo espiritual, a convicção das coisas que espera, certeza daquilo que não vê, perfeito. Mas ela se manifesta, a gente crê que ela se manifesta fisicamente. Por mais que seja relacionado a algo espiritual, sentimental, aquilo que a gente crê, ela se manifesta por meio de ações. Ela se manifesta através da leitura da palavra. Ela se manifesta quando a gente está de joelho orando ao Senhor, desafiando a nós mesmos para estarmos ali. Quantas vezes eu me peguei em joelhos para orar ao Senhor e a primeira coisa que vem na minha mente é: Senhor, damos graças a Ti. Aí depois vem nossa, eu não estudei outro assunto. Nossa, eu preciso lavar a louça. Nossa, acho que eu preciso pegar um pano que tá ali. Nossa, eu esqueci de fazer tal coisa. Parece que a mente da gente vai saindo. Então, para mim, a resposta é sim e não. A fé, ela não é física, mas ela se manifesta através de ações. Ela se manifesta fisicamente. Como? Lendo, orando, jejuando, sendo testemunha daquilo que a gente diz crer. Amém? Só pra completar o que o Gê falou, é assim, mano, por que eu oro? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu jejuo? A resposta tá muito relacionada assim, entendi porque é algo que vai me aproximar de Deus. Aí te leva para esse lugar de fé. Estou orando porque eu creio que o Senhor está aqui comigo. Estou orando porque a Bíblia me fala para orar. Lucas 18:1, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer, não esmorecer. Então, tá muito relacionado o porquê eu faço o que faço. Se o porquê vem de uma resposta de fé, essa fé vai te mover no físico, vai mudar a sua prática, a sua atitude. Perfeito. Amém, glória a Deus. Chegamos ao final do nosso primeiro Connect Talks. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quem está assistindo também. Ah, espera. Novamente. Calma, a gente tá aprendendo. Me empolguei. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer com quem está assistindo. E
Esse mês, então, a temática do mês vai ser fé. E nós vamos trabalhar isso nos nossos próximos encontros. Mês que vem, nós temos outro Connect Talks com outros temas. E eu espero por vocês e por cada um que está assistindo. Então, Já fiquem aguardamos conectados ansiosos. para a gente poder desenvolver o tema. Amém? Vamos orar Amém. para finalizar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, por esse momento, Jesus. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui, Jesus. Obrigada pelo Senhor, Jesus, nos permitir crescermos em fé, Jesus. Nós clamamos para que nossa fé seja aumentada, Jesus, para praticar a Tua palavra diariamente. Nós clamamos, Jesus, para que a nossa fé seja expressa, Jesus, nas nossas ações, nas nossas falas e pensamentos. Construa em nós, Jesus, uma fé genuína, Jesus. Uma fé frutífera, Senhor. Uma fé, Senhor, com as obras que manifestam e glorificam o Teu nome, Jesus. Nós clamamos a Ti e nós te agradecemos, Jesus, por esse momento e por essa temporada que se inicia. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. God bless you. Deus abençoe. E bora falar sobre fé. Falem sobre fé nos dias de vocês, amém?